5 razões para você investir nas ações da Via Varejo agora. Hoje eu vou mostrar uma análise, inclusive uma análise de sensibilidade, mostrando que a Via Varejo tem um upside aqui de pelo menos 100%, tá, pessoal? E já comentem como está a cabeça de vocês em relação ao Via Varejo, otimistas, pessimistas, vocês investem ou não, já deixem os comentários aqui. E vamos começar aqui, eu vou mostrar esse gráfico da performance da Via Varejo nos últimos 12 meses, tá? Então o que a gente viu? A ação saiu da casa dos R$18 e foi para os 8, né? Então hoje aqui no dia 7, negociada na casa dos 8, uma queda de 55% contra o índice Bovespa subindo 16%, tá? Nem sempre uma queda significa que as ações estão baratas, que elas ficaram atrativas. Eu sempre falo isso no canal, mas no caso da Via Varejo, né, não aconteceu uma mudança. Pelo contrário, né, as mudanças que aconteceram foram positivas, a empresa tem crescido fortemente, melhorado a estratégia dela, e nesse momento eu vejo uma baita de uma oportunidade de entrar na Via Varejo. Recentemente fiz, inclusive, algumas alterações dentro das minhas carteiras, aumentando posição, tá, pessoal? Então aqui eu vou fazer um raciocínio do valuation, mas vou estressar, vou colocar uma sensibilidade. Vou mostrar que mesmo com um cenário ruim de resultado, ela está extremamente descontada, tá? Então vamos lá. O primeiro número aqui, né, para a gente começar a entender essa conversa, é o valor de mercado. Ela está valendo hoje 13 bilhões de reais. Quando a gente olha para a dívida líquida dela, tá? Então, no release tem caixa líquido, eu tiro os recebíveis de cartão para ficar um número mais fair. A gente chega no EV, né, que é a soma do valor de mercado mais a dívida líquida de 14,5 bilhões. EBITDA do ano passado, tá, de 2020, 2,9 bilhões. Quando a gente coloca um EV/EBITDA, vê a métrica, né, a gente está falando de 5 vezes. Métrica, número de commodities, né? Não de e-commerce, de empresa de tech que cresce fortemente. Então isso aqui já mostra por si só que as coisas estão descoladas. Mas vamos olhar para 21 e 22 e entender o que a gente pode ver daqui para frente, tá? Então, nesse ano, nesse primeiro semestre, a empresa cresceu muito do lado de métricas de rentabilidade. O lucro cresceu, o EBITDA praticamente estável, ela vem crescendo muito. Entretanto, existem algumas linhas como o Marketplace que tem alguma compressão de margem. Esses não são os números que eu acho que vão acontecer. De longe não são, tá? Ela já entregou um bi, agora a gente tem Black Friday e Natal, o número dela deve ser bem melhor que isso, mas eu coloquei um número aqui entre 1,8 bi e 2,4 bi para 2021 de EBITDA, tá? Então, ou seja, a gente está falando aqui de uma queda em relação ao ano passado, do ano fechado, entre 38% e 17%. No pior cenário, a gente vê essa empresa negociando a 8,1 vezes EV/EBITDA e ali no 2,4 em 6 vezes EV/EBITDA. Tá extremamente descontado, mesmo considerando um número bem baixo, tá? Para 2022, coloquei uma evolução, mas uma evolução bem lenta, né? Um crescimento de 10% aqui nessa sensibilidade. E o que nós vemos aqui, né? Então, vamos ver um EBITDA entre 2 bi, 1,98, né? E 2,600, tá, pessoal? E aí, em relação a 2020, a gente vê uma queda de 32% a 9,5%. Então, sendo extremamente conservador, colocando premissas assim, que eu não acredito, né, de queda, a empresa não está nessa trajetória, mas eu estou estressando o modelo para ver o que seria nesse caso. E a gente vê o quê? Um EV/EBITDA entre 7,3 e 5,5 vezes para 2022. Aí vamos considerar o seguinte, vamos fazer um valuation aqui por múltiplos, tá? Quando a gente olha para a Magalu, negociada a 40, 50 vezes EV/EBITDA, quando a gente olha para o varejo, né, 15, 20 vezes. Falar de Via Varejo, que foi já uma empresa pautada no varejo físico unicamente, hoje é uma empresa de e-commerce, de tech, que tem um ecossistema todo, a gente falar que ela deveria valer o justo 12 vezes EV/EBITDA, é extremamente conservador, tá? É um número baixo que a gente vê para uma empresa de tech, de e-commerce. Mas vamos considerar esse múltiplo e vamos ver qual seria, né, o upside potencial se ela entregasse esse EBITDA aqui. A gente está falando aqui do pior cenário aqui, 2 bi, 1,98, né? E no melhor, 2,600, ou seja, mesmo assim abaixo de 2020, que na minha visão não é o que vai acontecer, tá? Então, no pior cenário, ela teria um upside de 73,9%. E no cenário ali melhor, né, nesse caso aqui, entregando 2,600,
e considerando 12 vezes EV/EBITDA, 126,5%, tá? Então, mesmo sendo conservador, adotando queda, a gente vê aí um baita num upside na Via Varejo, tá, pessoal? Razão número 2. Bom, eu fiz uma sensibilidade sendo bem conservador, agora eu vou usar números aqui que, na minha visão, são os mais executáveis e mais próximos da realidade, tá? Então, a Via Varejo entregou 2.900 no ano passado, esse ano, nos primeiros semestres, está flat em relação ao ano passado. Agora temos, né, o segundo e o terceiro trimestre são fortes, né, principalmente o terceiro, porque tem Black Friday e Natal, e a gente está assistindo aqui uma retomada da economia, o call de reabertura, tudo está acontecendo. Então, coloquei aqui um número, tá, próximo do ano passado, 2,9 bi também de EBITDA, e para o ano que vem 3,4. Quando a gente olha para esses números, a gente está falando de múltiplo aqui de 4,9 e 4,2 vezes EV/EBITDA para 2022. Isso aqui é abaixo de commodities, tá? Então, pegando todos esses dados, né, um valuation extremamente atrativo, essa queda exagerada, nesse momento, né, recentemente, eu aumentei posição em Via Varejo dentro das minhas carteiras recomendadas, né, dentro da Levante, que é uma casa de análise independente, para quem não conhece. Tenho aumentado posição e dentro do Carta, né, que pega essas variações macro, tenho conseguido entregar um baita de um resultado. Esse ano eu estou batendo 10% a bolsa. Nos últimos 3 anos, mais de 80% contra pouco menos de 40% do Ibovespa, tá, pessoal? E vou aproveitar, meu canal chegou a 130 mil inscritos. Para quem não faz parte do Carta do Estrategista, que é minha carteira recomendada com relatórios semanais e agora vídeos semanais dos relatórios em vídeo, vou deixar um link aqui embaixo com um desconto exclusivo de 45%, de R$ 21,90 por mês, por R$ 11,90, tá? Então, imperdível, utilizem esse link, cupom RAFA130K, a carteira tem dado um baita de um resultado. Os assinantes sempre recebem, né, o momento de entrada, de saída, qual a composição da carteira, Telegram exclusivo e agora os vídeos exclusivos semanais, né, dos relatórios explicando tudo. Aproveitem para fazer parte do Carta, mas essa promoção só vai até o final de semana, tá, pessoal? Razão número 3. Quando a gente olha para o quanto a Via Varejo está valendo, né, ou seja, 13 bi de real, quando a gente transforma em dólar, né, a gente está falando um pouco mais de 2 bilhões de dólares. O valor estratégico dela versus o que ela está valendo é um negócio absurdamente irrelevante, né? Uma empresa desse porte. Então, quando a gente olha aqui para a Via Varejo, né, o tamanho da capilaridade dela, do ecossistema, de expertise que ela tem, não faz o menor sentido ela valer 2 bi de dólar, né? A gente está falando aqui, ó, só de lojas. Ponto Frio ela tem 164, Casas Bahia 845, então ó, mais de 1.000 lojas, né? Centro de distribuição são 27, com uma baita de uma área de abrangência nacional, expertise em logística, tem uma expertise em tecnologia do lado de e-commerce, tá? Ela está crescendo muito. Quando você olha para tudo isso, um monte de empresa querendo entrar no Brasil, gastando muito dinheiro no e-commerce, né, para tentar conseguir alguma coisa, e você olha para a Via Varejo sendo negociada valendo um pouco mais de 2 bi de dólares, quando um estrangeiro olha, provavelmente vai falar, isso aqui está de graça, tá? Então isso aqui não faz sentido. Se continua muito tempo num nível desse, a Via Varejo logo mais recebe algum tipo de oferta aí para ser comprada, tá? Que é o que a gente tem ouvido recentemente no mercado, né? Então esse ponto é mais um ponto importante quando a gente olha, não faz sentido ela estar nesse nível de preço, né? Razão número 4, a Via Varejo se tornou uma grande empresa de tecnologia, um grande ecossistema, né? A gente olha aqui a evolução do que ela vem fazendo, né? Então, desde a abertura de banco, né, do Banqi, há outras frentes, né, que ela vem crescendo. Então, 2022 aqui, Open plataforma de crédito, entre outras coisas, tá? Então, ela vem fazendo aquisição atrás de aquisição, contratando pessoas de tecnologia, expandindo isso fortemente, mudou toda a marca, né? Para quem acompanha de perto, isso é algo claro. Aquela trajetória, né, de crescer fortemente no marketplace, ou seja, trazer vendedores, né, que não são da Via Varejo para esse ecossistema. No início do ano ela tinha 10 mil vendedores, a meta dela era chegar em 90 mil no final do ano. No final de setembro ela fez um evento, né, o Investor Day, já sinalizou ali que ultrapassou os 100 mil nos 9 primeiros meses, né? Então, esse é outro ponto positivo. Investindo fortemente em logística, né, quando a gente olha esse gráfico aqui, ela saiu de um nível de entrega da própria malha de 16% ano passado
para 51 esse ano, então ela vem investindo fortemente em logística. E logística para e-commerce é muito importante, tá, pessoal? Então, é um grande ecossistema, é uma grande empresa de tech, não dá para se comparar, né, quando a gente coloca o nível de valuation dela, de múltiplos, próximo à empresa de commodities. Não faz o menor sentido. E o ponto número 5 é o forte crescimento, né? Então ela vem entregando um crescimento bem forte. Esse dado aqui mostra, né, a evolução da participação das vendas, né, do e-commerce no total das vendas dela, né, no total de GMV. Isso em 2019 era por volta de 10%, né, no início do ano. Hoje está acima dos 60%, então vem fazendo algo recorrente e conseguindo entregar um baita de um resultado. Quando a gente pega o GMV, né, que é o total das vendas, a gente olha, né, para o último resultado aqui, um crescimento de 51%, crescimento fortíssimo. O GMV das lojas físicas retomando, né, porque a gente está num momento de reabertura das economias, as pessoas voltando ao fluxo normal. Então, quando a gente olha para esse dado aqui, ó, do segundo trimestre, um crescimento de 123%. Isso deve continuar, né? O crescimento, lógico que a base, né, em relação ao ano passado deve ser um pouquinho mais alta, porque o segundo trimestre foi o pior momento da pandemia, mas a reabertura e esse fluxo de pessoas nas lojas físicas deve continuar crescendo também. O e-commerce, mesmo com a reabertura das lojas físicas, tem crescido fortemente, né? Então a gente olha aqui, no segundo trimestre, crescendo 35% em cima da maior base, né, que foi aquele momento de explosão do e-commerce em 2020. E quando a gente olha para o marketplace, né, para o 3P, que são as lojas de terceiros vendendo dentro do ecossistema, a gente vê essa porrada, né, 84% de crescimento, que isso casa com aquele crescimento do número de vendedores que chegou a 100 mil. Isso tudo vem crescendo e acumulando, né, esse crescimento, essa mudança que a Via Varejo vem fazendo, né? E quando a gente olha para a rentabilidade como lucro, né, ela é rentável sim. Então o lucro do segundo trimestre aqui cresceu mais de 103%, tá, pessoal? Então, olhando para todas essas métricas, é uma baita uma oportunidade. A gente nunca sabe quando vai ser o fundo do poço, né? Nada é tão barato que não possa ficar mais barato, mas olhando para uma oportunidade dessa, eu recomendo sim entrar, tá? E como eu falei, quem quiser fazer parte do Carta do Estrategista, que são minhas recomendações, com foco em médio prazo, olhando para o viés macro, né, e fundamentalista, relatórios semanais, vídeos semanais, aproveitem esse momento, desconto aí de 45% de R$ 21,90 por R$ 11,90, o link está aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, dá um like e até o próximo.